Eu vou pedir para a Janaína ler para a gente Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem da árvore alguma do jardim. A mulher respondeu: claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto bem quanto mal. Senhor, nessa hora que nós abrimos a tua palavra, eu te peço em nome de Jesus que tu toques em cada coração aqui presente, tu também unjas meus lábios, minha mente, para que eu fale aquilo que o teu Santo Espírito quer ministrar à tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Gênesis 3, versículos de 1 a 5 nos mostram como foi que a primeira mulher e o primeiro homem foram enganados. Qual foi a ambição do primeiro homem e da primeira mulher? A serpente disse para ela: vocês não vão morrer. Podem comer deste fruto. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês perceberão a realidade. E serão como Deus. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa foi a grande... Não é que o primeiro fruto proibido, em lugar nenhum da Bíblia diz que foi a maçã, tá, gente? Mas como a maçã é vermelha, gostosa e atraente aos olhos das pessoas, o que atraiu os olhos da primeira mulher não foi o fruto. Foi essa coisa que a serpente lhe disse: ser igual a Deus, ser conhecedores do bem e do mal. Algumas pessoas, alguns teólogos até especulam se não foi bom que isso acontecesse, porque a gente ia ficar no paraíso, sempre na inocência, que só depois foi que o homem e a mulher realmente começaram a viver. Isso alguns teólogos dizem. Mas todos sabem o resto da história, quem lê, pelo menos quem lê o livro de Gênesis. Eles comeram do fruto proibido, ficaram conhecedores da realidade, e aí eles viram que estavam nus, se esconderam de Deus, mas não adiantou, foram expulsos do paraíso, e aí foi que veio o trabalho, a dor de parto, etc, etc, de acordo com o relato bíblico. Então, o homem e a mulher ficaram, agora o ser humano fica conhecedor do bem e do mal. Mas é interessante que até os dias de hoje, nós continuamos a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem até nos darmos conta, porque a gente geralmente se arvora do direito de sermos defensores dos praticantes do bem. E aí nós parece que só vemos o mal, porque a gente fica apontando o dedo para os nossos irmãos. Vamos ver, ou para as pessoas ao nosso redor, vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 11 a 12. Tiago 4, versículos 11 a 12. Diz assim a palavra de Deus: não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior, condena a maledicência. Deus é que decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? Aí o filósofo Dietrich Bonhoeffer diz assim: ao trazer sobre si o conhecimento do bem e do mal, o ser humano também se tornou o juiz de Deus e dos homens, da mesma maneira que ele julga a si mesmo. Novamente, Bonhoeffer diz assim: diariamente, o ser humano morre a morte de um pecador. Por quê? Ele não consegue se colocar acima de nenhum outro ser humano ou se colocar diante dele como modelo. Claro, a gente aponta o dedo para o outro, porque, diz Carl Gustav Jung, nós queremos esconder ou esquecer dos nossos próprios defeitos. Então fica apontando, 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 apontando. Quando eu também sou falha, sou imperfeita, diz. Ele não consegue se colocar diante de outro ser humano como modelo porque ele sabe que é o maior dos pecadores.
Ele pode até desculpar o pecado do outro, mas geralmente o homem, o ser humano, não gosto de usar a palavra homem, porque nós somos homens e mulheres, mas nunca o seu próprio pecado. E eu gosto sempre de perguntar às pessoas qual tipo de Deus você acha que segue. Aí você diz, não, Jesus, eu sigo o seu mesmo Deus. Não, cada um de nós segue uma imagem de Deus. Então, a imagem de Deus que você segue vai fazer toda a diferença na sua vida. Se eu perguntar para alguns, quem é Deus para você? Uns vão dizer, Deus é rei. Outro vai dizer, para mim, Deus é o Senhor dos senhores. Outro vai dizer, Deus é pai. Outro dirá, o bom pastor. Outro diz, Deus é juiz. E alguns, muito raramente, dizem, Deus é mãe. Embora ele tenha dito que gostaria, como uma galinha, de ajuntar os pintinhos debaixo das suas aulas. Jerusalém, Jerusalém. Jesus dizendo isso. Então, Jesus, às vezes, se coloca como papel de mãe. Mas a gente chama rei, juiz, pai, o bom pastor. Existem, dentro das igrejas, em geral, duas imagens de Deus que caminham paralelamente na tradição judaico-cristã. Existe Deus como rei, e se ele é rei, é um monarca. Se Deus é um monarca, ele dita as regras, ele dita as leis, e aí a gente diz assim, Deus é amor. Aí uns dizem assim, mas ele é justiça também, porque o povo ama essa palavra justiça. E nós achamos que sim, Deus é justiça, mas ele fala muito de justiça social. Justiça social. O Ricardo já falou aqui de púlpito, e eu conheci esse senhor, que ele não quer passar, ele quer passar pela grande tribulação. E ele já colocou, ele tem muita terra lá no estado de Washington, ele já construiu uns containers enterrados, todos forrados, para poder passar a grande tribulação, não ter que se submeter ao 666, à besta, porque ele quer ver a justiça de Deus. Essa justiça, ele está doido para ver as pessoas que não seguiram a Deus serem trucidadas pelo anticristo, pela grande tribulação. E ele vai ficar imune, porque ele já tem a comida toda preparada, já está com a família toda também preparada, já tem tudo preparado para passar essa grande tribulação, para ver a justiça de Deus ser feita no mundo. Existe uma outra imagem de Deus, também na tradição judaico-cristã, que é Deus como amor. Quem é Deus para você? E tem na Bíblia Sagrada, dizendo, Deus é amor. Tem essa imagem do Deus da graça. E essas duas imagens, o Deus rei, justiceiro, que faz justiça, que ama, mas faz justiça, e o Deus que é amor, elas passeiam paralelamente no universo judaico-cristão. E aí, você decide qual desses você quer. Se você na tua imagem, na tua cabeça, Deus é esse Deus rei que ama a justiça, é o Deus que fez leis, que nos deixou mandamentos para cumprirmos. Ele nos falou o que esperava de nós e como nós devemos nos comportar. Como nós não nos comportamos, aí Deus enviou Jesus para morrer por nós e para nos dar uma maneira de nos justificarmos diante dele. Então, Deus nos amava, mas o amor de Deus era condicional. Se você for bonzinho, não tem aquela mãe, aquele pai que quando a criança se comporta, você leva para tomar sorvete? Então assim, se você for bonzinho, se você seguir a Jesus, fizer tudo de acordo com os ditames de Deus, ele vai te amar. Tem gente que pensa assim. Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que foi que eu fiz para Deus estar me punindo? A pessoa está passando por uma necessidade, aí acha que Deus está punindo por alguma coisa. Quantos aconselhamentos eu já dei que eu precisei dizer, não, peraí, Deus não é esse Deus que está esperando você sair da linha para te dar uma chicotada. Ele não é esse tipo de Deus, mas já está tão incrustado na nossa mente, já foi tanto pregado, o Deus que ama condicionalmente, só se você cumprir tudo aquilo, e que Deus, tem uma teologia que diz da brecha, né? Não dê brecha para o diabo, porque se você fizer qualquer coisinha fora da linha, o diabo vem e faz alguma coisa errada com você. Nós aqui na Bethesda não acreditamos assim.
Bom, aí esse Deus que você segue, que é esse Deus que te pune quando você faz uma coisa errada, que só te ama quando você segue todos os mandamentos dele, entra aí uma dinâmica de pecado, culpa e perdão. Então, você precisa aprender o que é que você precisa fazer para sempre agradar a Deus. Eu preciso estar agradando a Deus o tempo todo. E lá no livro de Cantares tem: eu já me agrado das tuas obras. Eu já me agrado. Antes de você fazer qualquer coisa, eu te amo, porque você é meu filho precioso. Eu amo você, independente de quem você é. E uns dizem assim: Deus é amor, mas também é justiça. Então se prepare, porque no dia que ele voltar, ele vai levar os bons e os maus vão ficar na terra para passar uma grande tribulação. E essa imagem do Deus Rei, nos mostra um Deus que também é vingador. No livro que eu escrevi, Sexo entre a Culpa e o Prazer, que eu analisei o discurso de 4 líderes evangélicos sobre sexualidade no meu mestrado, em todos eles, menos o último que eu analisei, que foi o 5º autor, eles diziam: cuidado, Deus é o nosso vingador. Ameaçando: cuidado, se você tiver intimidade com a menina, Deus é o seu vingador. Se você defraudar... E assim, o tempo todo dizendo: Deus vai te matar, Deus vai se vingar, Deus vai fazer isso. Então esse é o Deus da justiça. Bom, acreditar nesse Deus que se vinga o tempo todo, que é justiceiro, torna a noiva de Cristo, a igreja, uma noiva bem disfuncional, bem neurótica. Por quê? O que é que Deus queria? Por que Deus nos fez? Deus nos fez para sermos recipientes do seu amor. E aí a gente fica... Deus queria que a gente se alegrasse com Ele, fosse bom ter comunhão com Ele, e que se alegrasse com um Deus que é misericordioso e amoroso incondicionalmente. Em vez disso, nós temos uma noiva que é como se ela tivesse um marido sociopata, que você faz as coisas por obrigação e não porque ele te ama, não por amor. É a história daquela mulher que era casada com um homem que dizia assim: você vai fazer comida? Ele tinha uma lista do que ela devia fazer. Olha, você vai limpar a casa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E quando ele chegava em casa, ela estava toda se tremendo com medo, porque ela esqueceu de limpar esse móvel, ela esqueceu de fazer isso, esqueceu. E ela vivia por... Aí ele morreu. Aí ela: ufa, livre estou, livre estou. Não é? Não tem um hino que diz que as pessoas quando casam dizem: encontrei uma flor preciosa. Aí depois quando o cara ou a mulher morre, que é uma chata ou um chato, aí diz: livre estou do meu peso, do pecado, livre estou. Aí ela ficou morta de feliz, casou novamente com um cara totalmente oposto. Não era sociopata, não era machista. E aí ela, muito alegre, amava muito esse homem. Aí ela varria a casa, fazia tudo com tanto prazer. Um dia ele chegou em casa e encontrou a mulher dele chorando. Minha filha, por que você está... Minha filha não, tá? Meu bem, meu amor, por que você está chorando? Aí ela disse: porque eu estou vendo que tudo que eu faço hoje com tanta alegria... Ela encontrou, estava varrendo a geladeira, afastou a geladeira e viu a lista caída. Quando ela apanhou a lista, ela viu que estava fazendo com prazer, com alegria, sem tremer de medo do marido que ia chegar, as mesmas coisas que o marido sociopata tinha pedido dela. Quer dizer, o amor faz com que você seja mais leve, você faça as coisas não porque você é obrigado, não porque você está com medo, mas porque você ama aquela pessoa e quer agradar aquela pessoa. Agora, quando nós tolhemos o fruto do conhecimento, então quando a gente só tem o fruto do conhecimento do mal, a gente se torna vigia das vidas das pessoas. A gente se torna vigilante. E nós somos, dentro da igreja, nós somos os primeiros a apontar os dedos para as pessoas. E à medida que nós tolhemos o fruto do conhecimento do bem, nós também falhamos em convidar as pessoas para serem recipientes do amor de Cristo. E a grande denúncia, pode perguntar às pessoas ao seu redor, contra as igrejas evangélicas hoje, é que elas não são mais casa de refúgio para pecadores. São lugares
não são lugares onde os feridos, os abatidos possam correr e encontrar um amor que os acolha e um entendimento que não julgue e uma aceitação sem nenhuma condição. A única condição, meu querido, que aliás eu já acho, amar a Deus, falei o domingo passado, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como você se ama. Se amar é a condição. Agora, as igrejas evangélicas, geralmente, elas são casa de refúgio para os certinhos. Para certos tipos de pecadores. Os frios, os desamorosos, aqueles cheios de autorretidão. Eu me amo, eu sou o puro, o reto, por isso que eu posso apontar o dedo. Agora, engraçado, que a gente só aponta o dedo para o que o outro está fazendo de errado, que não caia na categoria daquilo que eu estou fazendo de errado. Vocês já notaram isso? Então, a gente aponta muita categoria de deslizes sexuais, de desvios sexuais, mas a gente não aponta para a categoria daquelas pessoas que são apáticas em relação ao pobre. Gente, aí domingo passado eu falei sobre ajudar o próximo. Nós somos alienados quanto à justiça social. Nós somos alienados, quando eu digo nós, não nós, ou a igreja evangélica como um todo, com o preconceito racial, preconceito social. Tem igreja de rico, igreja de pobre. Não, vamos fazer uma igreja só de rico, que custe muito caro vir aqui, porque tem que estacionar não sei aonde, e a gente quer só rico na nossa igreja. Maravilha. Isso aí é um pecado, porque é um preconceito social. Não quero igreja que tenha negro, que tenha mendigo, Isso é pecado. Nós não falamos dos glutões. Tem um pastor da nossa igreja que ele é meio gordinho, não aqui na Bethesda, né? De outra Bethesda. E eu digo, cara, se a gente fosse pregar sobre os glutões, você nunca vai poder pregar. Aí ele diz que são os hormônios, que são não sei o quê, e papapá, mas os glutões, tá na Bíblia. Ó, os glutões, os mentirosos. Gente, se alguém aqui disser que não mente, eu digo que você está mentindo. É algo, infelizmente, próprio da... A gente mente, nem que seja, a gente chama mentira branca, não existe. Por que mentira branca e não negra? Olha o preconceito. A gente, não, mas é uma mentirinha, ou é uma mentira santa. Existe mentira santa? Não, não existe mentira santa. Mas, às vezes, para você sobreviver e não ferir as pessoas, você... solta a mentirinha aqui. Não diga que não solta, porque solta. A mulher que foi no shopping, comprou roupa, e o marido tinha dito, você não pode comprar mais uma roupa, que deixa dentro do... deixa dentro do carro e vai trazendo as compras devagarzinho, devagarzinho. Aí o marido disse assim, sapato novo? Imagina, você não liga mais para mim. Faz séculos que eu comprei esse sapato, você não liga mais para mim. Nem vê o que eu estou usando mais. Isso aí é uma mentirinha, né? Mas a gente não pode pregar sobre mentira, porque senão todos vamos entrar no mesmo bojo. As pessoas que são culpadas destes pecados geralmente se sentem muito confortáveis entre nós. Glutonaria, mentira, maledicência, tem tudo isso na Bíblia que não pode fazer. Fofoca. Mas as igrejas evangélicas não são um lugar seguro contra aquelas pessoas cujos pecados são muito menos mencionados na Bíblia do que aqueles que a religião diz que não, isso não pode. Isso aqui você não pode, isso aqui você não pode. É raro a gente ouvir falar que um alcoólico, um drogadito ou uma prostituta, quando estava numa fase difícil, pensou em ir numa igreja evangélica. Não, eles vão para os bares, eles vão para os alcoólicos anônimos, eles vão para o Naranon, que é para os familiares, eles vão ou para os traficantes para aceitação, mas nunca pensariam em ir numa igreja evangélica. Porque a igreja evangélica é conhecida como aquela que aponta o dedo e que vai te recusar. Agora, a outra imagem que nós temos de Deus. O Deus de amor, o Deus da graça. Vamos ler João 3, 16 e 17. Eu vou ler de novo da Bíblia a mensagem. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão. Para que ninguém precise ser condenado. Para que todos, crendo nele, possam ter o quê? Vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador
e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar. Quando você acredita num Cristo como esse, num Deus como esse, muda toda a figura de como você vai se comportar. Porque é a figura de um Deus que está apaixonado por nós. É a figura de um Deus que nos ama, que nos envolve. É a figura de um Deus que nos considera preciosos para Ele. É a figura de um Deus que quer se envolver com a nossa vida. Agora, imagine a diferença saber que existe um Deus, o Deus que você ama, se importa com você. Em vez dele estar preocupado com aquilo que você está fazendo para lhe castigar, ele veio para lhe ajudar. E eu vivo repetindo essa frase do Max Lucado, que eu vi numa capa de um livro dele numa livraria. Deus ama você do jeitinho que você é, mas ele não quer lhe deixar assim. Ele quer lhe transformar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. E essa imagem e semelhança que eu preguei domingo passado, de amar o próximo, de se doar pelo próximo, de assistir o órfão, a viúva nas suas necessidades. Imagina você a diferença em saber que você tem um Deus que se importa com você, de saber que Ele anseia por um relacionamento com você, sem condições nenhumas. O modelo de Deus como rei lhe deixa sempre de guarda, de prontidão, de medo, onde é que eu pisei, fora da linha, que punição Ele vai me mandar agora. E o modelo de Deus como amor, como amante da sua alma, lhe deixa no estado de bem-estar. Como é bom amar a Deus. É tanto que antigamente as pessoas diziam assim, ai, eu sigo a lei. Quem já ouviu essa frase? Qual é a sua religião? Aí ele diz assim, eu sigo a lei dos crentes. Quem já ouviu essa frase? Pouca gente, ninguém é do meu tempo. Ah, ok, ali são do meu tempo. Eu sigo a lei dos crentes. Aí eu dizia assim, a lei? Entendeu? Porque é uma lei, é um rei que baixa leis, que baixa decretos. Cantares 6:3, tem até um hino que a gente canta, que é baseado em Cantares 6, versículo 3, que diz assim, eu sou do meu amado e ele é meu, e a sua bandeira sobre mim é o amor. 1 Coríntios, eu vou ler nessa minha versão, porque é muito gostosa de ler, sobre o amor. Todo mundo já leu, já ouviu falar, tem até música sobre isso, mas essa aqui, ela fala muito mais... 1 Coríntios 13, versículos 3 a 7, diz assim, se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Toda vida que eu estiver dizendo o amor, lembre-se, Deus é amor. Então pense a palavra Deus. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. O amor não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Versículo 13. Mas, por enquanto... até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Olha só, confiança firme em Deus, que na outra tradução é fé, esperança inabalável, esperança e amor extravagantes, os 3 são extravagantes, fé, esperança e amor, mas o melhor desses 3 é o amor. Por quê? Que o Filho de Deus, por que Cristo foi crucificado? Você diz assim, não, foi crucificado pelos meus pecados. Não somente por isso. Porque os religiosos daquela época esperavam um Messias que fosse libertá-los da rigidez dos romanos. Um Messias que viesse com chicote. Um Messias que fosse julgador. E veio um Cristo que curou os leprosos. Um Cristo que... a mulher
tocou na veste dele, saiu virtude de mim. Ai, Senhor, tem tanta gente te apertando. Ele, não, alguém me tocou. E ele se volta para essa mulher com 12 anos que tinha um fluxo de sangue e a cura. Mulher, a tua fé te curou. Jesus viveu, chamaram ele de beberrão, de comilão, porque ele não viveu entre os sãos, entre os religiosos da sua época. Ele viveu entre os que precisavam dele. Ele veio para ajudar a humanidade. Ele veio para lhe ajudar. Ele veio para estar com você. Mateus 7, versículo de 1 a 5 diz assim: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Quando eles estavam esperando um Messias rígido, julgador, todo-poderoso, um político que os livrasse do domínio dos romanos, quem é que chega? Um homem manso, filho de um carpinteiro, com uma vida simples, com vestimentas simples, atacando. Essa Bíblia aqui é impressionante, você vê como ele atacava mesmo, porque as outras, parece que a gente não entende muito bem, mas essa aqui, quando ele fala com os fariseus e religiosos, ele só podia ter sido crucificado mesmo. Perdoando, alcançando aqueles que eram escoraçados para fora dos vilarejos, os doentes, os leprosos. E da mesma maneira hoje, como eram os religiosos dos dias de Jesus, os fariseus, a igreja geralmente representa tudo que as pessoas querem evitar a todo custo. Gente que aponta o dedo, gente que não tem misericórdia, gente que lhe expulsa da igreja, gente que só olha para você se você tiver a capa de santinho. Hoje a igreja, infelizmente, representa nada mais do que condenação. Nós somos os tais, nós somos os eleitos, nós somos os puros, nós somos os bacanas. Agora, impaciência, indelicadeza, brutalidade, grosseria, autorretidão, tudo isso indica que o amor não está presente. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 5 diz assim: o amor não é esnobe, o amor não tem a mente soberba, ela não se impõe sobre os outros. O amor não age na base eu primeiro e depois vocês. O amor não perde as estribeiras. Agora, quando nós agimos o contrário disso aí, quando nós agimos somente sendo conhecedores do mal, nós estamos continuando com a mentira da serpente. Ou quando nós agimos como Deus, só quem vai julgar, queridos, é Jesus. É Jesus. Nós continuamos com a mentira da serpente que disse: olha, come daquele fruto que vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É a mentira da serpente para as nossas vidas. Jesus é o nosso juiz, é verdade, mas ele é um juiz misericordioso e amoroso. Eu queria perguntar a você hoje pela manhã: qual a imagem de Deus que você segue? Qual a percepção que você tem de Deus? É o Deus rei, que dita as regras, que julga, que pune? Ou é o Deus de amor e o Deus da graça? Eu, pessoalmente, quero seguir o Deus do amor. Aquele que nos acolhe nas nossas dores, aquele que perdoa os nossos erros, aquele que entende que nós somos humanos, que nós falhamos, aquele que sabe que nós somos nada mais do que simples seres humanos, não somos pequenos deuses e que somos carentes da sua graça. É esse o Deus que eu quero seguir. E eu queria que você perguntasse no seu coração: qual é o Deus que eu quero seguir? E eu oro, espero que vocês queiram o Deus que é amor, para que você possa, desse amor, fluir amor para as pessoas ao seu redor e até para você mesmo.